Você já se perguntou qual é a melhor forma de investir o seu dinheiro? Existem diversas estratégias e nesse vídeo nossa missão é achar a estratégia ideal para você. No vídeo de hoje vamos analisar algumas das principais estratégias de investimento da mais segura à mais arriscada para que você saia daqui sabendo como você vai investir e quais resultados você pode esperar aí da sua estratégia. Para fazer esse vídeo, partimos de 3 pressupostos. Primeiro, que você tem sua vida financeira minimamente organizada. Segundo, que a volatilidade não é um risco por si só. E terceiro, que você não é um especialista no mercado financeiro. O foco do vídeo não é entrar em técnicas de investimento complexas, mas mostrar estratégias que pessoas comuns, com o mínimo de conhecimento e dinheiro, podem seguir. Basicamente o simples que funciona. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, fechou? Bora pro vídeo. Essa é aí a famosa estratégia genérica. Você cria uma carteira diversificada entre títulos de renda fixa, fundos imobiliários e talvez ali uma pequena parte em ações de grandes empresas. Vou ser bem honesto com vocês, essa estratégia é excelente se você ainda não sabe direito o que está fazendo. Diversificar entre investimentos populares, mesmo que você não os entenda tão bem, geralmente vai te dar um rendimento menor, porém garantido, o que ao meu ver vale muito mais a pena que deixar o dinheiro parado numa renda fixa, por exemplo. Se você não curte muito o mercado financeiro, mas quer ver o dinheiro render, segue a estratégia e seja consistente. Você pode, por exemplo, definir que 20% dos investimentos vai ficar em ações de grandes empresas, 30% em fundos imobiliários e o resto aí em renda fixa. Se passado um tempo as ações valorizam, você poderia vender ações e comprar os outros dois para voltar a ter o que você definiu, 20, 30 e 50. Você vai ter as mesmas proporções, porém com um valor maior. Isso foi um exemplo, mas dependendo do quanto você aguenta ver seus investimentos subirem e descerem, você pode mudar esses números e personalizar do jeito que você quiser. Vou deixar na tela 3 estratégias padrões para diferentes perfis e você pode aí brincar, modificar essa estratégia e deixa aqui nos comentários como é que a sua ficou e por que você acha que ela é boa desse jeito. Se não curtiu muito essa forma, então bora para a próxima estratégia. A segunda estratégia é dividir os investimentos entre nacionais e internacionais. Se a economia de um país vai mal, a do outro pode estar indo bem. Isso vai equilibrando aí os seus resultados e dá uma segurança maior sem sacrificar tanto assim os rendimentos. Na realidade, dá para combinar várias estratégias. Você pode, por exemplo, juntar com a estratégia anterior e definir 20% internacional, 20% ações de grandes empresas, 20% em fundo imobiliário e o resto em renda fixa. Ou você poderia dividir metade nacional e metade internacional e colocar os mesmos tipos de investimento em cada metade. Geralmente, os investimentos que tem aqui tem em outros países também. Então não seria tão difícil fazer isso. Por aqui nós temos os fundos imobiliários, nos Estados Unidos tem os REIT, aqui temos os títulos do tesouro, lá eles têm os Treasury Bonds, que são a mesma coisa só que de lá. E por aí vai. Se vocês quiserem um vídeo sobre investimentos internacionais, deixa sua sugestão aqui nos comentários. A terceira estratégia é misturar diferentes classes de ativos. Essa aqui é basicamente uma variação das outras, porém englobando mais coisa. E você pode criar uma carteira com renda fixa, ações de empresas grandes, médias, pequenas, fundos imobiliários de vários tipos e até criptomoedas. O objetivo é equilibrar segurança e crescimento. E ela é boa para quem já tem aí algum conhecimento de mercado financeiro ou se interessa pelo assunto e quer se aprofundar mais. Enquanto a renda fixa garante um dinheirinho aqui e ali, as ações e cripto oferecem um potencial de rendimento bem maior, coisa que você não conseguiria tão fácil seguindo a primeira estratégia, por exemplo. Se você não se identificou com a estratégia, pode seguir a nossa quarta estratégia. Ao meu ver, essa é a melhor estratégia e é a que eu uso. Colocar todo o dinheiro em poucos investimentos que eu conheça bem. Por exemplo, criar uma carteira apenas com ações de empresas que você entende ou focar em fundos imobiliários que você sabe como funciona. Eu curto bastante as ações e as criptomoedas. Não qualquer ação ou cripto, mas as poucas que eu conheço bem. Isso me faz entender porque meus investimentos sobem ou caem, o que realmente afeta meus rendimentos e o que eu posso e devo fazer em cada situação. O que me permite dormir tranquilo, mesmo que meu patrimônio oscile bastante, eu fico com rendimentos negativos de tempos em tempos, já que eu sei que no futuro eles darão uma ótima rentabilidade e vão valer mais a pena que seguir uma estratégia genérica de investimento. Essa é a minha visão. Melhor
melhor investir em poucos ativos que você conhece do que investir em um monte de lugar que você não entende. Pense assim, se o valor do meu investimento caísse, o que eu faria? Se você venderia desesperadamente ou se sentiria desconfortável com isso, então seria muito melhor investir em algum outro lugar. E se está interessado por algo que não conhece, deixe o seu dinheiro em investimento que conhece e estuda bem o novo investimento antes de colocar o dinheiro lá ou se aprofunda mais no que conhece para conseguir buscar oportunidades melhores. Um bom investidor em renda fixa pode superar um investidor médio em ações, da mesma forma que um bom investidor em ações pode sim superar um investidor médio em cripto, por exemplo. Essa estratégia aumenta o potencial de lucro, mas também exige mais atenção e estudo. O risco talvez seja até menor que as anteriores, porém o desconforto de seguir a estratégia pode ser maior, principalmente se você ainda é iniciante no mercado financeiro. Então, ao meu ver, é uma ótima estratégia, mas você pode também discordar, isso não tá errado. Resolvi deixar por último a estratégia que na minha visão é a mais arriscada, que é investir tudo em ativos de alta volatilidade, como criptomoedas, por exemplo. Vou ser sincero com vocês, pessoal. Isso aqui é mais próximo de especular do que de investir, já que seu retorno fica muito dependente de um ativo só, ou sei lá, 2 ou 3. A gente pode até estar certo em relação a 5 ativos ou 6 ativos, mas dificilmente acharemos a galinha dos ovos de ouro de uma vez só. Aqui o potencial de lucro é enorme, mas o risco também é muito alto. Você pode dobrar seu patrimônio em pouco tempo, mas também pode perder boa parte dele. E eu tenho um exemplo pessoal dos dois. Senta que lá vem a história. Há alguns meses atrás, tiveram 2 vezes em que eu perdi dinheiro na minha conta. Uma delas foi quando investi tudo em ações da Petrobras em pleno governo Lula. Detalhe, eu não entendo quase nada de empresa de petróleo e gás, tá? Na cabeça, a Petrobras iria conseguir a licença do IBAMA para perfurar um poço de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas e por alguma razão isso traria muito dinheiro para a empresa. Porém, passou-se lá o tempo e nada. A ação subiu um pouquinho ali, o pessoal animado, né, feliz, mas despencou quando a licença foi negada e eu acabei vendendo as ações e tendo prejuízo. Primeiro, porque eu estava alavancado. Segundo, porque eu não tinha nenhum motivo além daquele para estar com a ação. Outra vez foi quando eu comecei a investir em cripto. Na época, eu tava na correria das atividades da universidade, não parava de ver notícias sobre criptomoeda e elas não paravam de subir. Até eu começar a investir. Vi o valor ali do investimento cair quase 50% e fiquei desesperado. Eu não entendia nada de cripto na época e acabei vendendo. Porém, depois disso, eu comecei a estudar mais sobre cripto e coloquei metade ali dos meus investimentos, que não tava indo tão bem na época, em Bitcoin. Depois da alta que teve com a vitória lá do Trump, eu resgatei meus Bitcoin e peguei várias altas aí de moedas meme. E essa aposta, né, fez mais que dobrar o patrimônio e poder comprar esse notebook para produzir conteúdos melhores para vocês. Mas como eu acabei de falar, isso foi mais uma aposta do que investimento. Nada garantia que o Bitcoin iria se recuperar ou as moedas meme iriam se valorizar. Foi por intuição que deu certo com um pouco de sorte. Essa estratégia é recomendada apenas para quem já entende bem os riscos e não precisa desse dinheiro no curto prazo. É bem mais interessante separar esse tipo de estratégia do resto dos seus investimentos e ter cuidado nas quantias que usa para fazer esse tipo de coisa. Como você viu, eu perdi muito dinheiro no caminho, mesmo que no fim eu tenha ganho um rendimento muito superior à grande maioria aí dos investidores, né, que fica na renda fixa ou que se restringe a ações de grandes empresas, por exemplo. Agora, olha esses dois gráficos e reflita bem. Você perceberá duas coisas. Primeiro, que ambos os investidores tiveram lucros, mesmo com resultados finais diferentes. E segundo, que o resultado final de um foi maior do que o do outro, mas ele ficou abaixo do outro em vários momentos. A volatilidade só se torna um risco se você não tem uma vida financeira estável e precisa tirar dinheiro dos investimentos quando o mercado está em baixa. Mas se você não for usar esse dinheiro nos próximos 2 ou 3 anos, a volatilidade não faz diferença nenhuma. Nem todos se sentem bem quando passam tanto tempo com rentabilidade baixa ou até mesmo negativa, principalmente vendo outros que se esforçaram menos obterem uma rentabilidade maior no ano. Alguns preferem ter seu patrimônio subindo de forma constante, mesmo que no fim não obtenham resultados tão grandes quanto poderiam seguindo alguma outra estratégia. Isso não é questão de certo ou errado, mas de preferência. Agora que você conhece as principais estratégias de investimento, do menos arriscado ao mais arriscado, está na hora de escolher qual combina mais com seu perfil e com seus objetivos. Lembre-se, o melhor investimento é aquele que você entende e que se encaixa na sua realidade. Nenhuma rentabilidade final pode compensar o seu desconforto ou a sua ansiedade por causa de algum investimento que não se encaixa no seu perfil.